quando dialogarmos com os pós-modernos, devemos fazê-lo como remanescentes. Quando dialogarmos com os ateus e agnósticos, devemos dialogar com respeito, mas como remanescente. Quando dialogarmos com os que não têm simpatia pela religião institucionalizada, devemos ter respeito sim, mas temos que conversar como remanescentes. Quando dialogarmos com universitários inteligentes e engajados, façamos isso como remanescentes. Quando dialogarmos com empresários e pessoas de negócio, respeitemos, mas façamos isso com linguagem de remanescente. O nosso discurso deve ser de remanescente. A nossa postura deve ser de remanescente. O nosso estilo de vida deve ser de remanescente. O nosso sermão deve ser de remanescente. O nosso louvor deve ser de remanescente. Nesse sentido, eu tenho uma preocupação, que é o surgimento de grupos, movimentos, comunidades ou igrejas, adotando elementos seculares como ferramenta de evangelismo. Pastores queridos, eu não vim aqui para ensinar nada a ninguém. Muitos de vocês têm bem mais experiência do que eu e conhecimento. Eu estou partilhando, como disse no início, preocupações. Mas eu vejo que surgem grupos na igreja adventista que querem um tratamento diferente, sob o argumento de que querem alcançar grupos diferentes. E propõem estratégias tão diferentes, que não se configuram mais como adventistas, e muito menos como remanescentes. O que tem ocorrido, colegas, é que muitos desses grupos se especializaram tanto em falar os pós-modernos, por exemplo, que no final são pós-modernos. E alguns usam o argumento da missão encarnacional, alegando de que Cristo se encarnou e que por isso nós também devemos encarnar a cultura, mas se esquecem que Cristo se encarnou sim, mas não deixou de ser Deus. Cristo não se deixou moldar pela humanidade, a qual alcançou. Ao contrário, Ele transformou o mundo como ninguém mais o fez. Dias atrás, eu assisti a um culto pela internet, ao culto de domingo de uma comunidade, dessas comunidades que pretendem alcançar pessoas pós-modernas. Eu fiquei estupefato. O sermão era pós-moderno, o pregador era pós-moderno, a liturgia era pós-moderna, o ambiente era pós-moderno, a calça rasgada era pós-moderno, tudo era pós-moderno. Até o barril de 200 litros de gasolina, lá velho, fora pintado, agora era púlpito. Amigos, deixa eu perguntar para vocês. Eu vou perguntar assim, honestamente. Será que realmente precisamos de igrejas diferentes para grupos específicos? Ou será que o que precisamos, na verdade, é revitalizar a igreja normal, para que alcance, acolha, receba e evangelize os pós-modernos? Será que o grande evangelista Paulo ainda serve de referência? Que eu saiba, ele não criou uma igreja específica para grupos diferenciados. Ele sim preparou a igreja normal para evangelizar os diferentes. Por favor, não me entenda mal. Eu não sou ingênuo. Eu sei que um erro crasso é tratar igual quem é diferente. Eu sei disso. Como professor eu aprendi isso com muito sacrifício. Nós não podemos ignorar as sensibilidades e as especificidades de determinados grupos sociais. Mas, amigos, nós não podemos ignorar que nós somos o remanescente. E o remanescente tem que ter fé em Jesus, guardar os mandamentos de Deus e possuir o testemunho de Cristo. Qualquer comunidade que não viva esses três elementos pode ser qualquer coisa menos remanescente. Qualquer esforço evangelístico que não aponte na direção desses três elementos
pode ser qualquer coisa, menos proclamação do Evangelho. Bom, amigos, meu discurso e prática me caracterizam claramente como sendo do povo remanescente? Ou sou influenciado pelo secularismo, tanto no discurso quanto na prática? Amigos, hoje eu falei de 5 coisas aqui. Primeiro, leitura. A preocupação de que livros seculares evangélicos têm se tornado fundamento da teologia. O segundo tema foi o púlpito. A preocupação grande do empobrecimento do púlpito adventista. O terceiro tema foi vocábulos. O uso de termos seculares ou humanistas para expressar atividades e conceitos supostamente bíblicos. Quarto tema, verdade. Supervalorização de diversas fontes para a comunicação da verdade. E o quinto tema, eclesiologia. Preocupação, o surgimento de grupos, movimentos, comunidades ou igrejas adotando elementos seculares como ferramenta de evangelismo. Amigos queridos, vocês são líderes. Vocês são formadores de opinião. Eu queria desafiá-los aqui, como líderes, coloquemos o melhor do nosso intelecto, o melhor do nosso esforço e o melhor da nossa influência para resgatar e fortalecer a identidade do remanescente. Como igreja, temos uma responsabilidade, mas como indivíduos, também temos uma responsabilidade. Eu queria dizer ainda um recado final. Os membros da nossa igreja precisam ver claramente a identidade do remanescente. Os que não são membros da igreja também precisam ver claramente a identidade do remanescente. Para terminar, permita-me fazer 2 sugestões. Muito simples. Muito simples. Primeira, assim que você puder, reúna a sua família, a sua esposa, seus filhos, se você tiver, e lembre a cada um deles quem é o adventista do 7º dia. Fale sobre isso com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Muito obrigado. Um segundo desafio, muito simples. Que tal você, em seu próximo sermão, pregar sobre quem são os adventistas do 7º dia? Você pode fazer isso? Eu queria terminar dizendo, amigos, que... Você passa o último slide, por gentileza? Só tem mais um mesmo. Queria terminar dizendo que fortalecer a identidade da igreja é, antes de tudo, um dever de cada adventista, mas é um imperativo dos líderes. E lembre que retroceder é um elemento essencial para avançar. Retroceder é um elemento essencial para avançar. Isso tem que ver com a nossa identidade. A identidade da igreja não é responsabilidade da instituição. É responsabilidade sua e minha. Deus nos abençoe.